É isso aí, minha gente. Estamos aqui hoje ao vivo, fazendo nossa live de quinta-feira, juntamente comigo está também o doutor Francisco Edgar. Hoje, falando de um assunto extremamente polêmico e também extremamente importante, aquilo que a gente já sabia, né? Agora vê à tona com essa matéria jornalística, onde trouxe conversas do ministro Alexandre de Moraes com seus auxiliadores, preparando um relatório com a intenção de incriminar os bolsonaristas. E, Edgar, para mim, para você, isso não é novidade, porque eu sempre defendi que as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes eram manifestamente ilegais, né? Ele criava crime, isso sem analisar os prints, sem ouvir o áudio da discussão entre os seus auxiliares, juízes auxiliares, e mais, acho que fazia parte lá da inteligência, uma coisa assim. O que aconteceu e o que está acontecendo na Suprema Corte do nosso país, para mim, é muito grave. Qual é o seu ponto de vista, sua visão como advogado, como pessoa que também que lê, que estuda a parte da democracia, a parte da política? E aí, o que tu acha de tudo isso? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, Clemilson. Na verdade, é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa rir e rir muito para a gente não chorar, não entrar em desespero e loucura total. Concordo Bem, com você. exatamente. Bem, na realidade, o que está acontecendo aí no nosso país, a nossa Suprema Corte, nada mais é do que agora uma prova cabal, podemos assim colocar, só que cabal no sentido de expressamente trazida pela Folha, pelo jornalista americano Greenwald, aonde através de 6 gigabytes de material que ele tem, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, É ele muito vai material. divulgar muito material. Ele vai divulgar, segundo ele, e divulgar aos poucos todo o autoritarismo que este ministro, o ministro da Suprema Corte, que está acima do bem e do mal, como diz lá Thomas Sowell, né, é um ungido, né, são os ungidos, os consagrados. Enfim, mas assim, o que na realidade a Folha de São Paulo e os demais meios de comunicação estão aí noticiando é aquilo que nós já falávamos, né? Nós dois juntos já falávamos em lives que fazíamos, como também, quer dizer, bem antes, na verdade, já na pandemia, que foi quando a gente começou a fazer, paramos um tempo, depois voltamos, enfim. Mas já falávamos desde antigamente que a nossa Suprema Corte, que os ministros, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, estava agindo de modo a contrariar a própria lei, a própria norma. Daqui a pouco vamos falar sobre o inquérito das fake news, que é um inquérito que não tem delegado, que não tem promotor, quer dizer, tem, mas ele mesmo é não tem acusado, ele mesmo é o acusado, o promotor. E mais, né? É um inquérito interminável, né? Que não dá acesso para os advogados. Quando os advogados vão ter acesso, é parte do inquérito. Então, é uma situação extremamente grave o que está acontecendo no nosso país hoje, né? Pode prosseguir, desculpa. Exatamente. Só para as pessoas, exatamente, só para as pessoas poderem entender, então, mais ou menos o que estava acontecendo, o que está acontecendo, quem às vezes está caindo aí de paraquedas na nossa live, não está sabendo o que está acontecendo. Então, é o seguinte, a Folha de São Paulo, nessa quarta-feira, dia 13, terça-feira, dia 13, ela noticiou que havia um esquema de criação, de realização de relatórios dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Como assim? Eu tenho o gráfico que eu consegui lá da Folha de São Paulo, mas talvez a gente não consiga por aqui. Mas enfim, mas eu vou explicar. Então, acontecia o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele queria perseguir, prender, derrubar perfil, caçar passaporte do Paulo Figueiredo
e também do Rodrigo Constantino. São dois jornalistas conservadores, renomados, enfim. Então, o Alexandre de Moraes, ele dava ordem, né, ao seu gabinete, para o seu gabinete procurar alguma matéria, algum assunto, algum post, alguma fala, enfim, dessas duas pessoas, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, com o objetivo de que fossem criados relatórios pelo TSE, né, e também por uma uma agência de combate à desinformação, né, que no caso era presidida pelo Mauro Tariaferro, né, dá para a gente só confirmar, e se puder, enquanto eu vou falando, confirmar se é esse de fato o nome dele, mas qualquer coisa eu já confirmo também. Ou seja, resumindo, então o Alexandre de Moraes diz assim, olha, isso é o que a Folha está dizendo, não sou eu que estou falando. A Folha de São Paulo disse assim, através do jornalista Greenwild, olha, gabinete, cria aí um relatório contra Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, beleza? Beleza. Aí eles iam lá, criavam um relatório, e o relatório voltava para ele. Aí ele mesmo dizia, olha, está aqui ó, no relatório que eles praticaram isso, então eu mesmo devo agora condenar eles, caçar o passaporte, mandar prender, suspender conta bancária, perfil de rede social, enfim. Ou seja, é aquela conversa, ou melhor, que seja do Chaves. Lembra quando o Chaves ele queria, né, quando o seu Madruga colocava ele para ele cuidar da barraca de churros? Então ele mesmo cuidava da barraca de churros, aí ele se tornava o cliente, e aí ele mesmo pegava a moeda, dava para ele, ele mesmo pegava e comia os churros. Ou seja, é na verdade uma malandragem, uma picaretagem sem tamanho que nós estamos vivenciando. Então, só para quem queria entender de fato o que estava acontecendo, é justamente isso. E agora, reportagens, até como aquela que você compartilhou comigo, da própria Rede Globo, você vê o Jornal Nacional abrindo uma edição, dando ênfase a isso. Então, realmente, é algo muito grave. Grave e totalmente ilegal. Se não fosse, eles não colocariam na notícia da Jornal Nacional. E interessante que a Globo News vem batendo nessa tecla, né, sobre a atitude ilegal do ministro Alexandre de Moraes. E ali está um debate pesado, né? Eu vi um comentário, o rapaz falou, olha, no Globo News está melhor que a Netflix agora, né? Porque estão debatendo, porque eles sabem que deixar um homem como o Alexandre de Moraes, que na cabeça dele, para ele, na cabeça dele, ele que manda no país, para ele, o STF hoje manda muito mais do que um presidente da República, do que os senadores, do que os deputados federais, do que os senadores. Então, na cabeça deles, quem manda hoje no Brasil é o STF. A gente sabe disso. E não há um poder que tenha ali a capacidade de controle, porque o único poder para controlar um ministro hoje, pela nossa Constituição Federal, é só o Senado Federal. É o único. E por meio do impeachment. Não há nenhum mecanismo jurídico, o doutor Edgar pode até me corrigir ainda, capaz de reprimir, né, de frear a atitude de um ministro da Suprema Corte que está agindo de maneira totalmente ilegal. Olha, a gente vai colocar daqui a pouquinho o áudio da conversa deles lá, mas eu chamo a atenção seguinte, na conversa entre os auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, ele sugere criar um e-mail fake. Olha só, o inquérito da fake news, criando um e-mail fake para fundamentar, para dizer que receberam um e-mail, uma denúncia anônima, apontando que determinados jornalistas estavam, de certa maneira, criando ali notícias falsas com o intuito de prejudicar a eleição, de perseguir aí o Alexandre de Moraes. O problema é que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele é realmente um grande, digamos, a pessoa que deixou que as notícias, né, afetassem emocionalmente.
né? E passou a agir por conta própria. E mais, todos seus pares aplaudindo ele, achando que a decisão dele, sendo monocrática. Eu vi no áudio, a gente vai colocar isso, porque ele que pegava os prints celulares da casa dele, mandava para os seus auxiliares, eles tinham que elaborar relatório, e é uma discussão do juiz ainda, ele fala, poxa, mas eu enquadrei em outro artigo, é para mim mudar? Não, tem que colocar mais grave. Então a gente vai ter que criar um e-mail aqui também para tentar legitimar aquela prova forjada, criada, que pelo Código Penal brasileiro, totalmente errado. Edgar, é lamentável. Vamos colocar o áudio para a gente ouvir aqui um pedacinho só? Vamos lá. Antes de você colocar o áudio, eu só gostaria de dizer a essas pessoas que nos assistem, que daqui a pouco eu quero explicar por que agora a grande mídia, nós sabemos que a grande mídia ela é esquerdista, por que ela resolveu, então, noticiar isso, né? Será que eles, de fato, tiraram a venda dos olhos? Será que tem alguma coisa relacionada ao jogo de poder? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, vamos colocar o áudio aqui para a gente assistir ele aqui. Vamos lá, deixa eu puxar ele para cá. Se eu jogar a gente aqui... Opa, aqui. Ficou melhor. Vamos colocar para rodar. Preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que. Olha só, Edgar, aqui criando uma tese para incriminar. Que absurdo. Sabe, ele tá, assim, ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente. Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outro. Olha só, voltamos para cá. Vamos colocar nós dois aqui novamente na tela. Então, você viu aí um trecho da conversa, tem mais coisas que vão ser reveladas ainda, né? No decorrer da semana, dos meses, a Folha vai continuar publicando ainda textos, mensagens, áudios, vai ser liberado também. E isso é importante para o Brasil acordar para ver que realmente existe ali um grupo dentro do Supremo Tribunal Federal que persegue aí os que são da direita, os chamados, entre aspas, de bolsonaristas. O que mais me chama a atenção é o relatório, porque falaram o seguinte, né? Que nas conversas, que esse relatório, chamado de canais não oficiais, a gente tem que entender que era dirigido a pessoas específicas, indicado pelo próprio ministro do STF, que ele investigava por meio de celulares, né, mandava fazer esses relatórios, pediu ainda que eles usassem lá os seus auxiliares, a criatividade, de uma maneira de criar alguma coisa para incriminar. Então, a acusação, aquilo que ele fez, né, é totalmente ilegal, né? Agora, sabemos que tudo isso cai, né, num colo do Senado. E eu, na minha concepção, eu acho muito difícil o Pacheco permitir que passe ali um pedido de impeachment
contra o ministro Alexandre de Moraes. Embora eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, provavelmente, analisando aí a história, ele pode ser o primeiro ministro da Suprema Corte que eu conheça, que eu me lembre na história aí, a ser impeachmentado. Porque isso aí vai pegando uma proporção muito grande, porque se a gente, nós brasileiros, cidadão comum, a única esperança que a população tem é na justiça. A Suprema Corte está nesse naipe, nessa situação, meu amigo, imagine aí, né, as cidades, as comarcas, né, os estados, como que está a nossa justiça. Melhor, não temos justiça. O grande problema, na verdade, é a postura do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque a postura dele é de justiceiro. Então ele quer fazer justiça com suas próprias mãos, mas só usando os mecanismos, né, do Estado. Porque ele acha os prints, manda para os seus auxiliares, cria o relatório volta para ele, ele dá a decisão, não há nem investigação da Polícia Federal, ele só determina que a Polícia Federal vai cumprir determinada decisão dele. Aí ele manda a decisão para o Banco Central do Brasil para bloquear a conta bancária, manda a decisão dele para o Twitter, que agora é o X, acho que é o X, né? Manda a decisão dele para o Facebook, para o YouTube, tira esse cara do ar. Então, é extremamente grave. Né? Ou seja, o inquérito da fake news, criando um e-mail fake e criando desses processos, crimes fakes. Na verdade, um Frankenstein que nós temos na justiça do Brasil. E o mais interessante, não tem como os seus pares, seus ministros, os outros ministros, ir a favor de um trabalho desse. Isso é repugnante. E um país sério jamais vai admitir a atitude de um ministro da Suprema Corte, que tem que prezar pelos princípios, pela Constituição Federal. Né? Outra coisa interessante, ele não tem hoje, doutor Francisco Edgar, condições nenhuma de julgar quem quer que seja que tenha relação aí com a direita. Ele tem que se declarar suspeito e todas as decisões que ele deu, no meu ver como advogado, têm que ser anuladas. Assim como foi as decisões prolatadas pelo Moro. Foram anuladas pelo STF. Tanto que fez com que o atual presidente fosse reeleito. Senão, era para ele estar inelegível. Então, imagine bem, se aquilo do Moro já foi um escândalo, agora, a atitude do ministro Alexandre de Moraes é uma coisa repugnante, que nós não podemos aceitar. Principalmente as decisões que ele tomou com relação ao 8 lá de janeiro, né? Acho que 2002, né? Foi isso, né? 2023. Então, as decisões que ele tomou, para mim, são tudo anuláveis, porque ele não tem condições moral, psicológica, para dar nenhuma sentença, nenhuma decisão, principalmente monocrática. É lamentável tudo isso que nós estamos enfrentando no nosso país, que agora a grande mídia, daqui a pouco você vai falar, né? A grande mídia, ela vem e vai debater sobre isso. Agora, com relação lá ao jornalista que mais sofreu com essa decisão do Moraes, que é o jornalista Constantino, né, que foi investigado, que recebeu a investida do ministro Alexandre de Moraes, ele tem aí a cidadania americana, né, ele vive nos Estados Unidos já tem há 10 anos. Então, embora o Alexandre de Moraes colocou ele como foragido, mas ele é um cidadão hoje, digamos, americano, é uma questão que eu falo para você complicada. É claro que Constantino pode ir no Brasil, se for, será preso. Né? E ainda uma prisão ilegal. Né? E a quem Constantino vai recorrer para um relaxamento de prisão, digamos assim? Para quem? Supremo? Verdadeiro absurdo. Absurdo. Você falava sobre os áudios e trocados ali. Eu tenho aqui um print. Numa dessas conversas, eles estavam falando a respeito da revista Oeste, né, que é uma revista aí conservadora. Aí, numa das conversas aqui, que também foi vinculada aí pela Folha, o Ayrton Vieira respondeu ao Tagliaferro, né, use a sua criatividade, né, e completou, pegue uma ou outra fala
opinião mais ácida e, né, reticências. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou. Aí o Tagliaferro diz, vou dar um jeito. Então, repare, isso é assunto, é conversa de botequim. Isso é conversa, é assunto imoral. Você montar, veja, relatórios com base apenas porque uma autoridade quer, para poder incriminar, seja um meio de comunicação, sem levar em conta aí que o meio de comunicação, o jornal, né, que é a Revista Oeste, é uma empresa jornalística, não pode sofrer censura, isso é previsto em Constituição. É uma censura que sofreram. Exatamente. Sem contar pessoas, como nós estamos falando aqui em específico, porque foi o que foi vinculado pela Folha, o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino, de serem aí prejudicados, porque simplesmente estão falando. Mas é um atentado ao Estado Democrático de Direito. O que é? Qual é a fala? Qual é a expressão que foi utilizada por eles e mais, denota isso? O que define um atentado ao Estado Democrático de Direito? Exatamente, o que define? Onde está na lei? Aonde? Exatamente. Qual a definição? Existe. Exatamente. Aonde que você falar define um ataque ao Estado Democrático de Direito. Para você investir contra o Estado Democrático de Direito, você tem que pegar em armas, você tem que criar um grupo armado, você tem que pôr tanque na rua, milícia. Então, observa o nível moral, espiritual que as coisas chegaram. É um absurdo. Quem não se espanta com isso, olha, no mínimo tá louco, já morreu. Só falta enterrar. Porque isso é muito grave. Né? Só que assim, às vezes quem está por fora e está vendo tudo isso acontecer, acha que isso aconteceu agora, esses dias. Né? Isso e já que vem agora acontecendo, né? Isso vem acontecendo desde 2018. Eu canso de dizer que com a eleição do Bolsonaro, que foi no último domingo de outubro, né, o segundo turno, do último domingo de outubro de 2018, então já no outro dia, na segunda-feira, já foi criado e vinculado uma lista enorme, com mais de 30 apoiadores do presidente Bolsonaro, né, dentre eles o Silas Malafaia, o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Paula Marisa, Olavo de Carvalho, enfim, uma galera, aonde já dali começou a ser criado o inquérito das fake news. Daqui a pouco eu lembro o número dele. Enfim, que foi criado e instaurado pelo Dias Toffoli. Lá com aquela matéria, para quem não lembra, né, onde tudo começou, com aquela matéria vinculada da revista Cruzoé, correto? 2018, aí já 2019. Aí o Dias Toffoli, que era uma matéria da revista Cruzoé, que estava denunciando o Dias Toffoli. E aí ele manda censurar todas essas revistas. Ele manda caçar e retirar de circulação tanto a matéria, a revista física, como também a revista digital. Aí, daí começou esse inquérito das fake news. E o Supremo ele sempre disse que ele estava agindo assim com base no seu regimento interno. Daqui a pouco eu lembro qual é o número do artigo do regimento interno, que permite o Supremo Tribunal Federal fazer buscas e apreensões, desde que nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, manda investigar, apreender impressora, papel, mas desde que na dependência, né, do Supremo, lá em Brasília, não no Brasil inteiro. Não no Brasil todo, né? Ou até no exterior. Exatamente. Aí o que acontece? Beleza. Aí o Dias Toffoli ele viu que ele não ia conseguir levar isso adiante, né? Aí ele passou para o mais autoritário possível. E aí, daí, começou-se, então, a colocar dentro desse inquérito
todo tipo de pessoa possível. Todos, todos. Como eu disse, o Alan dos Santos, o Leandro Ruschel, o Rodrigo Constantino. E tem uma galera aí que a gente não sabe quem é, pessoas que apenas agiam aí na internet, redes sociais. Enfim, aí o que acontece? Lá no dia 8 de janeiro de 2023, né, o fatídico 8 de janeiro, também todas aquelas pessoas que foram presas foram também colocadas dentro desse inquérito. Correto? É um inquérito interminável, né? Nunca termina e os advogados também não têm acesso à sua íntegra, né? Exatamente. Aí deixa. Exatamente. Aí teve um conhecido nosso que ele foi preso, né? Um conhecido meu que ele foi preso nesse dia 8 de janeiro. E eu prestei assistência jurídica. Rapaz, de fato, você não tem, não é lorota nossa aqui, a gente não está aumentando, né? Como dizia o Nelson Rubens, né? Eu aumento, mas não invento. Não é isso. Você não tem mesmo acesso aos autos. Acesso. Você tem acesso? Tem, mas não é a tudo, é apenas algumas partes. É aquilo que ele quer que você saiba, né? E provavelmente ele vai selecionar aquelas páginas que não deixa ali no meio de amarrar até a tese de defesa do próprio advogado. Porque primeiro, exatamente. Os crimes são inventados, né? Os crimes não existem, né? A gente falar que aquilo que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 foi, na verdade, um atentado contra o Estado Democrático de Direito é um absurdo. Houve lavando, quebradeira? Sem dúvidas. Tem que ser responsabilizado? Sem dúvidas, né? Mas falar que, na verdade, aquilo ali foi um atentado de pessoas, né, recebendo uma sentença de 16 anos de cadeia, cara. Saiu. Senhorinhas. Eu vi que eles colocaram um monte de coisa agora. Vamos analisar o seguinte. Agora, analisando friamente a atitude do atual ministro Alexandre de Moraes, com os três. Cara, formação de quadrilha, tem tudo ali. Você pode também incriminar também aquilo que ele fez. Aquilo que eles cometeram é um crime. Isso é inquestionável. O que eles cometeram é um crime. A grande questão é o seguinte, né? Quem vai punir esses homens? Não tem. Não há um mecanismo de punição para o ministro da Suprema Corte. Nem para o juiz, praticamente não tem. O juiz na comarca, qualquer comarca do nosso país, quando comete um crime grave, ele é o que? Ele é aposentado. Né? Ou seja, ele vai ser exonerado. Exonerado do cara, ele é aposentado do cargo dele. A antecipar a aposentadoria dele, ele vai receber o salário dele. Cara, no Brasil, é uma injustiça muito grande. Porque esses caras, eles blindaram, na verdade. A Suprema Corte hoje, elas criaram um muro. Então, você não pode criticar o ministro. Poxa, discordo da decisão do ministro fulano de tal. Não pode falar. Os caras que é um santo, um imaculável, que já é uma religião, alguma coisa. Então, é absurdo. Eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo aqui, que está assistindo a gente aí, o nosso Carlos Quiroguinha. Eu falo Quiroga, mas Quiroguinha. Ele é candidato também, pré-candidato, né, do Novo, do nosso partido aqui em Arapongas. E está aí, trabalhador também, agora concorrendo aí, candidatou, né, pré-candidato aí a vereador da nossa cidade aqui. Um abraço, brigadão, hein? Vamos que vamos. Pode falar, Edgar. Pois é, porque... Veja para você agora. Veja, pois é, porque é um verdadeiro absurdo. Porque além de ser proibido você ou expressar qualquer opinião contra o ministro, contra a Suprema Corte, que são homens públicos. As pessoas não querem sofrer nenhum tipo de opinião, então saia do cargo público, viva uma vida privada. Peça exoneração. Exatamente, porque eles estão sendo... Eles renunciam, né? Eles renunciam. Renunciam, exatamente, eles estão sendo lá pagos com o nosso dinheiro. O salário é o nosso dinheiro. Exatamente. E tem mais ainda, né? A gente analisando o seguinte, sim. Exemplo, já estão lá na Suprema Corte. Eles já gastam horrores, né? Só com caviar e vinhos caros, queijo caro, um monte de coisa. Pagam com o salário da população. A vida que eles têm hoje é melhor do que um rei, cara, se você analisar. Melhor do que o pessoal lá da Inglaterra. Exatamente. Exatamente. Aí, além de você ser proibido de você criticar ou expressar qualquer opinião, também nós que estudamos o direito, somos da área do direito, filosofia do direito,
filosofia política, filosofia moral, enfim. Se você construir qualquer tese jurídica, né, escrever um artigo, escrever um ensaio, uma monografia, etc., também você tem censura. Assim, veja, nós temos que entender que isso é muito, muito grave o que vem acontecendo no Brasil. É muito grave. E o Senado, que tem, como você disse, né, como o Senado é que tem... É o único. O único poder moderador nessa hora, né? Exatamente. O Senado que tem, conforme o artigo 52, inciso 2 aí da Constituição, que tem a autonomia para poder julgar, né, processar e julgar ministros da Suprema Corte, né? O Senado tem, repito, a competência para processar, exatamente, e julgar ministros da Suprema Corte, e cruzou os braços, né, através do seu Rodrigo Pacheco. Quantos pedidos de impeachment foram enviados até o Senado? Diversos. Mas ele engaveta tudo, né? Exatamente. Todos eles são engavetados. Tese jurídica, base jurídica, tem. Veja, não se trata apenas de base jurídica ou tese jurídica. Se trata da realidade. Correto? Se trata da realidade. Concordo plenamente com você. Jamais, já te passo a bola, jamais os direitos e garantias individuais eles poderiam ser aí destruídos ou aniquilados. Mas tá, vai lá. Estou indignado, vai lá. Não tem como não ficar indignado com tudo isso que vem acontecendo no nosso país, né? Eu vejo assim, eu penso, vamos supor que consiga passar o impeachment dele pelo Senado, que eu acho muito difícil, com o atual cenário que nós temos hoje, acho difícil, vamos supor que passe. Você não acha que os ministros não iriam dar uma canetada invalidando ali um impeachment provocado pelo Senado? Porque eles questionam também a questão quando se trata de um presidente da República, né? Você sabe que tem que passar por eles. Exatamente. Veja, antes de responder essa tua pergunta, até eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu explico ali, na verdade é uma aula que eu praticamente dei, de quase 30 minutos, já fazem alguns meses, onde eu explico por que o STF ele faz o que faz. E nesse vídeo eu explico as razões filosóficas e também políticas que dá à nossa Suprema Corte tanto poder para ela agir dessa forma, correto? Porque não é só a nossa corte, a corte brasileira que age assim. Outras cortes, né, agem assim. Pelo mundo, pelo mundo afora, também agem assim. Só que aqui no Brasil, em razão, né, dos movimentos conservadores aí que foi, de uma certa forma, iniciado pelo Olavo de Carvalho desde 2009 e outros fatores, então, o único meio, o único método de se parar todo esse movimento conservador, esse avanço, foi a Suprema Corte, então, agindo dessa forma, ácida, autoritária. Mas outras cortes pelo mundo também agem assim. Então, nesse vídeo, até recomendo quem quiser assistir, é um vídeo onde eu coloco a foto daquela juíza Ludmila Lins Grilo, e eu coloco assim, viu o que aconteceu com ela? Aí o título do livro é este, Por que o STF faz o que faz? Entenda, né? Análise detalhada, enfim. Mas apenas dando uma repassada e respondo já a tua pergunta. Então, veja, foi criado uma filosofia, né? Isso, quando eu digo filosofia, filosofia mesmo, o qual se pensou desde a década de 50 para cá que as Supremas Cortes, elas têm que ter a última palavra. Elas têm que receber do Congresso, seja do Senado, dos deputados, também do presidente da República, né, o Executivo, tem que receber os casos
e ela tem que dar a última palavra sempre. Veja, essa ideia ela é filosófica. Foi um meio pensado aí pelos filósofos Ronald Dworkin, John Rawls, Amartya Sen, Hart, enfim, Habermas, que foi um meio que eles pensaram, pelo menos travestido, de ser uma forma de inibir e impossibilitar que novos autoritários aparecessem. Entendemos? Entendo, mas a questão é o seguinte, mas Olha aí. criaram autoritários. Pois é, mas aí, veja só, esse pessoal todo não dá o ponto sem nó. Né? Com certeza. Exatamente. Quando eles, nos livros, eles vão dizer, não, nós não podemos permitir que novos Hitlers, Stalins, etc., surjam, então nós temos que deixar sempre a Suprema Corte com a última palavra. Beleza. Ou seja, só que aí é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque aí você entrega todo o poder sempre para a esquerda, correto? E, ao mesmo tempo, você cria aí novos autoritários, sob a bandeira da democracia. Que, na verdade, não há democracia, né? Numa situação dessa, a gente sabe que não tem democracia nenhuma. É somente um discurso que eles usam para dizer que estão agindo em defesa da democracia, para fundamentar a atitude autoritária, a atitude ilegais que eles tomam. É complicado, viu? Então, respondendo tua pergunta, eu tive que fazer toda essa análise, mas, enfim, é bem provável que, na realidade, se o Senado resolver dar andamento, receber o processo de impeachment e dar andamento, é bem provável que seja protocolada lá pelo Randolfo Rodrigues, ou pelo PSOL, ou até mesmo pelo próprio PT, uma ADIM, correto? Quem não entende o que é uma ADIM, a ADIM é uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o partido político ele protocola no próprio STF, não precisa protocolar no primeiro grau, protocola direto no STF, direto dizendo que o processo de impeachment ele é inconstitucional. E aí... quem que vai dizer que é inconstitucional? Quem que vai votar? Exatamente, os próprios... Exatamente. Então, assim, a coisa ficou tão acentuada que ninguém nem mais esconde. Você vê que... Fale. Desculpa te interromper aí. Fale. Você não acha que a gente pode chegar num ponto também como chegou Bangladesh, cara? Os caras se revoltaram contra tudo, esse sistema de aparelhamento de Estado, de político, de ministros, de gente, na verdade, que usa o Estado, os recursos públicos em benefício próprio. Você não acha que eu acho que a gente pode chegar num ponto, cara, não digo agora, talvez isso aí, talvez daqui uns 10, 15, 20 anos, porque a coisa vai acumulando tanto, né? Embora o brasileiro tem mentalidade curta, né, Edgar? Porque a gente pegar o histórico do governo do PT, sempre foi envolvido com escândalos, né? Petrolão, enfim, não vou mensalão. Sempre, cara, mensalão, mensalinho, cara, é tanta coisa que o governo PT estava envolvido, né? Lava Jato, enfim, tanta coisa. E mesmo assim, você sabe que o movimento deles ainda é muito grande no nosso país. Né? E parece-me que o brasileiro ele tem uma mentalidade muito curta. Ou é uma questão, acho que talvez cultural nossa. Então, tem até uma matéria que eu abri agora no lado aqui, está aqui, ó, presidente do Nacional do PT, Gleice Hoffmann, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes. A Gleice tem que entender o seguinte, que pau que bate Chico, você, Francisco, bate Francisco também, né? Ela tem que saber o seguinte, que ela não pense que o Alexandre de Moraes vai baixar a cabeça pro presidente dela. Não pense. O único que pode talvez salvar, você pode discordar de mim ali, talvez seja o Dino, com um sentido de gratidão, talvez o Zanin, gratidão. Mas você sabe ali que se eles entenderem que pela Constituição Federal eles que têm o poder de mando no nosso Brasil, já era política. O Senado hoje, na verdade, parece mais são coadjuvantes, né? Não
fazem nada mais, né? A Câmara dos Deputados também. Hoje a presidência do Brasil também está. Você vê que. O Brasil tá sem cor, cara. O Brasil não tá. A bandeira do Brasil não tá sem cor. Você vê que na realidade a gente vive um teatro. É um teatro, e depois nenhum plano de governo assim, eficaz do atual presidente, nada, né? Sei lá, dá sem graça, cara. É igual você comer você ir jantar fora e chegar lá, a comida sem sal, sabe? Não tem sabor, não tem nada, né? É uma coisa sem graça. Então, e é um teatro, na verdade, né? É um teatro, né? Eu acho que, não sei se você já esteve em Brasília, mas eu estive em Brasília lá, acho que aqueles blocos ali da esplanada, ser tudo junto, deveria ser até desmembrado ali, um na capital, um exemplo lá em Rio de Janeiro, outro em São Paulo, deveria ser uma parte lá em Curitiba ou qualquer outro estado, mas todo mundo aglomerado, pertinho do outro ali. Ali rola um lobby que eu vou dizer para você que um lobby terrível ali dentro, né? Você sabe disso. Os prédios são juntos, né? Em conjunto, então eu acho que toda a estrutura do Brasil, política, cara, eu sinceramente, eu não vejo solução. Para já não vejo, talvez, né, daqui a alguns anos aí, talvez eu nem viva para ver tudo isso, acho que nem você, mas a gente está começando, né? A gente é apenas uma gotinha de água no meio de um oceano, né? Nós estamos aí. Exatamente, como eu falava, nós vivemos um teatro. Né? Só que o que acontece? As pessoas elas estão tão vazias, tão distantes da realidade, apenas preocupadas, né, com o pão de cada dia, enfim, as inúmeras bobagens, e não está nem aí. Né? Isso me faz lembrar muito a peça de Shakespeare, Hamlet, né, que recomendo a leitura, que quando Hamlet, né, ele descobre através lá do fantasma, né, do seu pai, o rei Hamlet, morto, né, que na verdade o seu pai ele não havia morrido de morte natural, mas que na verdade sim o seu tio Cláudio que havia matado, né, ele vai dizer que há algo de podre no reino da Dinamarca. Concordo. E aí, exatamente, e daí para frente o príncipe Hamlet ele não vai se conformar com aquela situação. Tanto que, em um dado momento, ele vai, né, até mesmo se fingir de louco. E algo belíssimo, segundo os literários aí, é que mais para frente na história ele vai criar uma peça de teatro dentro da peça de teatro Hamlet, para poder demonstrar ao rei Cláudio, né, que tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo dali era, na verdade, uma grande encenação. Mas em um dado momento, veja que interessante, em um dado momento, o amigo de Hamlet, né, Horácio, ele vai perguntar a Hamlet, né, a respeito das informações que o fantasma do seu pai havia passado, que havia algo de podre no reino da Dinamarca. E aí Hamlet ele vai dizer assim, olha que interessante, cara. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, Horácio, mas vamos orar, eu vou orar, né? Então, algo que nós precisamos fazer, nós como brasileiros, cidadãos, a primeira coisa é nós nos indignarmos com essa situação, com esse teatro. Perdão. Isso é o primeiro passo, por isso que nós estamos aqui toda semana, às vezes 2 vezes a semana, você nas tuas redes, eu no YouTube, enfim, também nas minhas redes, Instagram, Facebook, enfim, todos os dias falando, comentando, justamente para poder despertar as pessoas a se indignarem contra isso. Porque a vida ela não pode ser uma vida só de comer, trabalhar, dormir, né, beber, ganhar dinheiro. Não, a vida não pode ser só isso, porque aí se torna apenas uma vida materialista. Então a primeira coisa é esse passo. O segundo passo que nós temos que fazer também, orar a Deus, o Deus dos céus, para que ele possa nos dar sabedoria, inteligência, para a gente poder articular esse problema, resolver esse problema, né? Quem sabe o Senhor ele pode levantar o Moisés, como ele fez no Egito. Eu não sei se ele vai fazer isso, se ele quer fazer isso. Eu sei que pensar
né, como a gente já falou aqui outras vezes, pensar como alguns irmãos protestantes, né, até católicos também, de forma muito radical, pensar assim, isso tudo é inevitável, não tenho o que fazer, deixa eu ficar aqui assistindo a minha série, né, deixa eu ficar aqui dormindo, não é certo, não é correto. Por quê? Porque nós não sabemos se esse é o fim. Eu não sei se esse é o fim para ele ser inevitável. Mas a Bíblia diz que tudo isso ia acontecer. É verdade, mas e se não for agora, for daqui ainda 500 anos? Aí eu vou bancar o covarde, né? Me passar por o covarde? Não, eu tenho que lutar com todas as forças para que haja alteração na realidade. Eu concordo plenamente com você, que esse é o teu ponto de vista aí. Outra questão também a gente tem que lembrar das pessoas, eu estou compartilhando, você está falando, estou compartilhando os grupos aqui da direita, é que eu vejo assim, vendo os grupos, você deve participar de alguns grupos também. Claro. O pessoal está calado, o pessoal está com medo de manifestar sua ideia, de sua opinião, medo de sofrer alguma reprimenda por parte do Estado. A gente sabe que não adianta se calar, a gente tem que, claro, não vão ofender a honra da pessoa, mas apontar realmente os erros, né? Como esse que veio à tona do ministro Alexandre de Moraes, é um erro gravíssimo, né? Imoral, antiético, a gente não tem dúvida disso. Para mim, ele tem que receber alguma censura, não sei como que isso vai ser feito, mas tem que ser feito, porque se deixar, se colocar ali um pano sobre tudo isso que ele fez e tentar levar a vida normalmente, isso não vai acontecer, porque isso vai gerar impacto, né, nos outros ministros também. Vai dar a eles uma sensação de impunidade. Por que o ministro Alexandre de Moraes age dessa maneira? Porque ele sente que ele é imune. Né? Então não há nada que pode, na verdade, reprimir ele. Primeiro porque ele controla uma boa parte do Senado. Essa é a pura da verdade. Ele controla, tem na mão. Então, é um cara que age sem freio e contrapeso, não tem nada. O cara tá ali, ele faz o que ele tem que achar de direito, né? E o mais terrível ainda, né? Eu tenho uma parte do direito administrativo que eu nunca esqueço, né? Que é assim, né? Que numa decisão de um superior hierárquico, ilegal, o seu subordinado não precisa aceitar, né? Ele pode se recusar a cumprir. Mas nós não vemos isso nas decisões que partem da Suprema Corte hoje, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós não vemos também a atitude dos seus auxiliares, que, claro, foram nomeados, recebem salário porque o cara colocou ele lá dentro, eu até entendo isso. Mesmo eles sentindo que aquela atitude era ilegal, que não deveria fazer aquilo, eles fizeram aquilo lá, por lei, se tivesse uma consciência de ética, de moral, os caras... Não, o ministro, isso aí não dá para fazer. Eu sinto muito, mas isso aí não dá para fazer. Não tem como fazer isso. Então, formaliza uma denúncia, o Ministério Público, a Polícia Federal vai investigar, vai levantar dados, mas ele levantando os dados, fazendo um trabalho supostamente investigativo, né? Mandando criar relatório, volta para ele, aí ele monocraticamente nem passa pelo Ministério Público, não passa por lugar nenhum. Ele vai lá e um dos argumentos dele foi que ele abriu vista para o procurador da República. Sim, abriu vista, depois da decisão dele, né? Determinando bloqueio de conta bancária, determinando lá suspensão das redes sociais do jornalista, prender lá o passaporte dele. Depois disso, ele abriu vista. Mas a decisão dele já estava tomada. Já estava tomada a decisão dele. É a mesma coisa que eu falo na justiça comum. Aí o Ministério Público oferece a denúncia de um crime, aí o juiz abre prazo para o advogado de defesa oferecer a resposta de acusação. Mas ele já recebeu a denúncia, poxa. Então, já recebeu a denúncia, né? Então já está ali a denúncia. A resposta à acusação você vai tentar combater para não aceitar. Tá? Hoje a gente faz a petição mais simples, né? Já fala que concorda a denúncia, que se reserva o direito de manifestar a tese de defesa na instrução, enfim. Mas você vê que, às vezes, o sistema, como ele foi criado, na prática, ele não funciona. Ou se ele funciona capenga já para o outro lado. A gente atua muito no direito criminal, eu vejo o seguinte, sim, eu sempre falo que o advogado criminalista ele já vai para uma audiência, ele já vai preparar a defesa em desvantagem. Por quê? Porque toda a produção da acusação foi produzida pelos policiais. Tudo. Né?
e nenhum delegado, um policial vai produzir ali, salvos alguns, com intenção de beneficiar o acusado. Não, é para condenar. Vai para o Ministério Público, a não ser que o promotor ali tenha uma boa noção, né, da situação. A gente tem bons promotores, mas, em regra, alguns já chegam, já complica mais para denunciar ainda, né? O cara a gente já vai fazer a defesa, Edgar, com base nos elementos de inquérito policial, relatório do MP, construído com um único objetivo: condenar o cliente. Ou seja, a gente, como advogado, tem que fazer ali o juiz perneante, né? Para tentar extrair alguma ilegalidade, alguma coisa, né? Procurar alguma coisa ali para tentar beneficiar. E a gente sabe que muita gente inocente foram condenadas, especialmente essa do dia 8 de janeiro de 2023, né? A gente sabe disso. Tem um cara aqui de Arapongas, eu vou contar aqui, não vou citar o nome dele, mas ele foi assim, ele tinha um problema de desmaio, ele estava nesse evento um dia lá, né? E ele desmaiou. Sim. Aí pegaram o cara, rapaz, arrastaram ele e colocaram na cadeira dentro do local lá. Aí, quando ele acordou, já está sendo preso. Pensa no cara que eu falo, isso é azar, na verdade, né? O cara tinha problema de desmaio, a bomba explodiu lá, ele acabou desmaiando, e levaram o cara lá dentro, socorrer ele, quando acordou, estava sendo preso, e olha, eu não sei se ele está entre os condenados, porque não foi que eu peguei o caso dele, fiquei sabendo um pouco do terceiro, mas a situação acho que não é fácil também não, provavelmente vai ser condenado. No meu ver agora, as decisões de condenação dos outros têm que ser anuladas para mim, né? Esse inquérito aí tem que ser extinguido. Tudo um inquérito totalmente inconstitucional, ilegal, arbitrário, autoritário. Esse inquérito jamais pode ser usado para fundamentar qualquer decisão judicial. Exatamente. É o princípio da árvore envenenada, poxa. Todas as pessoas... Forjado, criado, não tem condições. Todas as pessoas que adentraram dentro desse inquérito das fake news, e também tem um inquérito dos atos antidemocráticos, que são também. 2 inquéritos. Exatamente. Exatamente. Todos esses 2 inquéritos têm que ser anulados. Por quê? Porque eles ofendem cláusula pétrea da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, que direitos e garantias fundamentais não podem ser tocados. Violados, né? Violados, exato, tocados. Bem, eu gostaria aí de trazer, então, um comentário, explicar para quem chegou conosco até agora, até o final, por que agora a mídia, ela resolveu, a grande mídia esquerdista, resolveu, então, noticiar isso, né? Porque parece que ela tirou a venda dos olhos. Na verdade, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, são 3 fatores, 3 eventos que aconteceram que está levando a tudo isso que nós estamos vendo acontecer, né? Veja, 3 fatores. O primeiro fator foi a entrevista que o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, eles concederam ao maior jornalista do mundo, que é o Tucker Carlson, nos Estados Unidos. Nessa entrevista de quase 1 hora, deve ter na internet, aí quem quiser procura, eles denunciaram, né, a esse jornalista e ao mundo os arbítrios da Suprema Corte, certo? Entrevista, eu assisti toda ela, fantástica, não chega a 1 hora. Eu vou assistir. Fantástica. Então esse foi o primeiro evento. O segundo evento, que desencadeou depois justamente desse primeiro evento, foi a denúncia e a audiência pública realizada lá no Congresso americano, que também foi organizado aí pelo Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo e diversos outros deputados, senadores aqui, como Gustavo Guerra, aqui do estado de Goiás. Enfim, essa denúncia lá no Congresso americano também fez haver uma explosão de tudo que está acontecendo agora. Como também esse embate que recentemente nós tivemos do Elon Musk, né, com o ministro Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes, né, determinou que era para o X, né, o X, ele suspender contas
determinadas contas, como a do Alan dos Santos, enfim, de outras pessoas. Aí o Elon Musk falou, você é um autoritário, eu não vou suspender nada, porque as pessoas têm que ter na minha plataforma o direito de falar, que também repercutiu ao mundo. Então, assim, tudo isso que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil, tudo isso aí estava muito restrito aqui no Brasil. Mas com essas denúncias, começou então a sair a imagem para os Estados Unidos e para o mundo que o Brasil é, na verdade, uma grande republiqueta. Uma grande, enorme republiqueta. É uma republiqueta mesmo, né? Aí o pessoal da esquerda, né, principalmente aí os jornalistas, e também o Green Ground, não sei se estou pronunciando corretamente o nome dele, mas exatamente. O Green Ground, ele não é um conservador. O Green Ground, ele é um jornalista que está, através da Folha de São Paulo, com 6 gigabytes de material, fazendo toda essa denúncia na Folha de São Paulo. Ele é um social-democrata, ele é amigo pessoal do Tucker Carlson. Amigo pessoal, amigo íntimo do Tucker Carlson. Correto? E ele, então, por ser um jornalista social-democrata, então agora está trazendo tudo isso ao mundo. Ou seja, olha, vocês têm que acordar, porque o nível da coisa baixou muito aí no Brasil. Está feio demais. Concordo contigo, né? O Green lá, Green, acho que é Greenwald, coisa assim, a pronúncia. É. O nome dele é difícil, viu, gente? Greenwald. Inglês aí, né? Mas ele é desde a época ele fez algumas matérias também, até em favor a gente fala a favor, mas colocou algumas denúncias que houve vazamento da conversa do Moro com o Dallagnol. Cara, eu sempre achei ele um bom jornalista. Eu acho, e outras denúncias que ele já fez, né? Sempre achei. A gente sabe que eles têm os viés dele, é da esquerda, mas a gente sabe que o ditador que não respeita, num ditador, vamos falar, a atitude do Moraes, para ele não é nem esquerda, nem direita, nem... Aliás, ele é do centrão, na verdade, né? O Moraes é centrão, né? A gente sabe disso, que nem de esquerda nem de direita, ele é centrão. Porque quem colocou ele, quem indicou ele foi o Alckmin. A gente sabe disso aí. Mas, foi doutor, chegamos aqui... Na verdade. Foi quem? Michel Temer, que indicou ele à cadeira do Supremo. Correto, obrigado. Foi Michel Temer que indicou ele. Mas ele foi, acho que ele foi procurador também enfim, em São Paulo ali. Em São Paulo, pelo Alckmin, coisa assim. Então, isso. Bom, chegamos no final da nossa transmissão aqui. Foi extremamente produtivo. Quero que você faça suas considerações finais. Um apontamento também para a sua rede social, para quem quer seguir você, participar também aí da sua comunidade. Eu quero pedir que quem está assistindo a gente também, que compartilhe nos grupos, né? No grupo de WhatsApp, no Instagram, no Telegram, que compartilhe também, enfim, nos grupos de Facebook. A gente precisa de divulgação, que nossos debates, nossa discussão aqui visa, na verdade, hoje, nosso pensamento, nós desejamos e procuramos ter, né, um país melhor do que estamos tendo até agora. E trazendo à tona toda essa bagunça que está acontecendo lá em Brasília. Edgar, passa a palavra para você. Bem, eu quero agradecer, então, a todos que estiveram conosco até aqui, quem está nos assistindo. Gostaria de pedir a você, me siga lá pelo YouTube em especial. Você pode digitar lá, como está aí o meu nome, FF Mitan. E é isso. Também, quiser me seguir também pelo Facebook, Instagram, é o mesmo nome. E é isso, vamos continuar crendo, acreditando que uma hora vai dar tudo certo. Vai sim. Gente, ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar. Quinta-feira estamos aqui novamente juntos.